3, 2, 1 e claques. Negões, um excelente bom dia para você. Nós estamos estudando o eletromagnetismo e no nosso último encontro nós descobrimos que o campo magnético também pode ser gerado, não só pelo ímã, não só pela rotação do elétron, pelo spin do elétron, mas também pela presença de corrente elétrica, ou seja, pelo movimento de cargas elétricas. Então, num fio, ok, percorrido por corrente elétrica, um campo magnético é gerado. Com que cara? Como é esse campo? Circular e concêntrico, ok? Então, o campo é circular, cujo centro das circunferências é o próprio fio, está no próprio fio. Dessa forma, então, nós podemos dizer para você, mais ou menos assim, né? Fontes geradoras de campo magnético. É a parte da matéria que a gente vai encontrar por aí, né? Em outros livros, na internet. Fontes geradoras de campo magnético. Semana passada, quando eu falei desse eletromagnetismo, a primeira coisa que o Terra matou foi, então esse cara fez um eletroímã, né? Justamente. E a gente vai entender como que ele chegou a esse ponto de ser um eletroímã, né? Um fio percorrido por corrente gerando um campo magnético é uma eletricidade, né? Gerando magnetismo. Mas ainda assim não é de fato o eletroímã, o aparelho chamado eletroímã, o instrumento, dispositivo. Então a gente vai ver como que ele teve a ideia, né, a partir de que ele teve a ideia desse instrumento, né, deste eletroímã, ok? A gente vai ver como que funciona agora. Fontes geradoras de campo magnético, em alguns livros você vai encontrar assim, campo magnético gerado por um fio extenso, retilíneo, percorrido por corrente. Ok? Então, simplesmente nós vamos colocar aqui como letra A, fio retilíneo. Ok? Então, um fio retilíneo percorrido por corrente gera um campo magnético circular e concêntrico. Vamos desenhar. Eis o nosso fio, perfeito. Eis aqui um sentido para a corrente elétrica. A corrente elétrica está subindo neste fio vertical e em torno deste fio nós temos o campo magnético. Que, como eu disse para você, tem módulo, direção e sentido. Galera, como que eu faço para calcular um módulo deste campo magnético? É claro que esse campo magnético está sendo gerado por uma corrente elétrica, então é evidente que ele é proporcional a essa corrente. Se a corrente for forte, eu tenho um campo magnético forte. Se a corrente for fraca, um campo magnético fraco. É claro também que a gente já tem noção de que tudo que acontece aqui sempre precisa da permissão do meio. Se eu fizer isso aqui no vácuo, se eu fizer esse experimento aqui, ou se eu fizer esse experimento na água, né, vácuo, ar e água, o campo magnético será diferente para todos eles, porque sempre existe uma constante vinculada ao meio para a permissão desse eletromagnetismo. A gente já está acostumado com isso desde a época lá da força elétrica, do campo elétrico, da capacitância, né? E agora também do campo magnético gerado por um fio
percorrido por corrente, ok? Então, nós temos essa ideia, né, de que também tem proporção com o meio que está aqui. Além disso, eu sei também que o campo gerado aqui é inversamente proporcional à distância. É claro que se eu marcar aqui para você os pontos, né, 1, 2 e 3, é claro que eu posso falar para você que o campo em 1 é maior do que o campo em 2, que é maior que o campo em 3, e que à medida que eu me afasto vai ficando menor ainda, porque está mais distante do fio. Desta forma, é possível calcular o campo magnético gerado por esse fio através da equação. Vamos lá? Mi vezes I dividido por 2πr. Quero muito que você entenda que esse Mi vezes I é comum. Existem 3 fontes geradoras de campo magnético: o fio retilíneo, o fio circular, a espira, e a bobina, que é o famoso eletroímã, né? Vou mostrar para você. Nesses 3, a equação de geração de campo depende de Mi vezes I, ok? Nos 3, depende de Mi vezes I. O que vai mudar são os outros fatores. E neste caso, o outro fator é 2πr. Claro, não poderia ser diferente, afinal de contas, temos aqui circunferências. Então, é claro que o 2πr está mostrando o perímetro delas, ok? Então, nós temos Mi vezes I dividido por 2πr. R, a nossa distância, né? O raio das circunferências em metros, perfeito? O Mi é a tal, anotar a nossa corrente aqui, mas o Mi é a tal constante do meio, né? É chamado de permeabilidade magnética. Permeabilidade magnética de quem? Do meio, ok? Esse é o nome exótico da nossa constante, né? Simplesmente constante do meio. Não tenho que me preocupar com ela, porque ela deve ser dada para você no exercício. E um valor muito comum deste Mi é o Mi do vácuo. Na maioria dos exercícios, isso acontecerá no vácuo, ok? E aí para a galera aí de PISM 3, para a galera de vestibulares tradicionais, maioria é vácuo. E o Mi do vácuo, que também deve ser dado na sua prova, tá bom? Aqui para a gente entender melhor, 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Simon, 4π é muito bom, né? Porque 4π em cima dividido por 2π embaixo, a gente já arranca esse π daí, fica maravilhoso, né? E 10 elevado a menos 7. Essa é a constante, a permeabilidade magnética do meio. Olhe, tudo em unidades do sistema internacional, para que a gente calcule o nosso campo na unidade que já foi anotada para você, que é o Tesla, tesão. Perfeito? Então, dessa forma, é possível calcular o campo magnético gerado pelo fio em Tesla. Mas disse para você, meu amado, o campo tem módulo, direção e sentido. Qual é o módulo? Está ali, Mi I sobre 2πr. Muito divertido de fazer, muito tranquilinho. Qual é a direção? Circular e concêntrica. Essa é a cara do campo. Porém, sendo esse campo circular e orientado, ele está girando. Ok? Agora, girando, girando, girando para um lado ou girando? Me ouvindo?
Retomou aí para vocês? Sim. Sim? Sim. Tá, então continuando. Né, não sei até que ponto que vocês escutaram, mas eu estava dizendo, nosso campo tem módulo, direção e sentido, o módulo está lá, a direção circular e concêntrica ao fio, legal, agora está faltando para a gente o sentido. Se é uma circunferência, está girando para onde? Para um lado ou para o outro? Horário ou anti-horário? Ok? Quem vai mostrar isso para nós é a regra da mão direita, ó, conhecida como regra da carcada, beleza? Ou regra do joinha. Perfeito? Para a regra da mão direita, acho que tem alguém com áudio ligado, corta aí fazendo um favor. Tudo isso vai ajudando a ir destravando no momento de sinal péssimo que a gente tem hoje, tá bom? Faz esse favor. Na regra da mão direita, você só precisa, e vai interagindo aí comigo, tá? Caso dê uma travada e tal, como o Gabriel colocou aqui pra gente. Como a regra da mão direita, eu vou precisar que você divida a sua mão em duas partes. Vai fazer um joia para mim, ok? Polegar para cima e dedos. É isso que nós vamos fazer no fio, né? Ó, o meu polegar representa a corrente elétrica. Ah, a corrente elétrica está subindo. Então eu venho aqui, ó, e coloco ela subindo. E o que que eu faço com o meu fio? Abraço o meu fio. No momento em que eu abraçar o meu fio, perceba, vou colocar aqui para você de lado, eu consigo identificar para onde está girando o meu campo magnético. Olha que maravilhoso. Está carcando para onde, mano? Essa é a ideia, ok? Ah, e se a corrente estivesse descendo? Pega o polegar e coloca para baixo, ok? Olha o que estaria acontecendo com o nosso campo magnético. Então você perceba que o campo magnético dessa forma estaria saindo desse lado para entrar aqui. Se o campo estiver subindo, né, o campo magnético estaria entrando desse lado para vazar aqui. Isso dá a ele sentido diferente, ok? De horário ou anti-horário. Então, separando a nossa mão, nós vamos colocar aqui o polegar, que vai representar para a gente a corrente elétrica e os dedos, o resto, que vai representar para a gente o campo magnético. E dessa forma, ao pegar um desenho no seu vestibular, como esse, eu quero que você coloque, faça isso no seu caderno para treinar, ok? Claro, quero que você coloque o seu polegar em cima do fio, apontado para onde a corrente está apontando. O que não pode é ficar frouxão, né? Ah, Simon, não entendi, ó. Porque, ó, a corrente está entrando para cá, mas está entrando por aqui também, ó. Claro, está entrando também até, né, onde você pensar aí, porque o polegar seu está rodando para tudo quanto é lado, né? Então, está entrando na minha cara. Mas, se você travar o seu polegar aqui, para cima, porque a corrente está indo para cima, dá para perceber que o campo magnético está na direita do seu fio, entrando, olha os seus dedos apontando para dentro do quadro. Entrando, você já vai entender. Agora, olha do outro lado. Segura o polegar em cima do fio, olha o que está acontecendo aqui. Dedos saindo da esquerda, entrando na direita. Saindo da esquerda, entrando na direita. Saindo da esquerda, entrando na direita. Essa é a forma
de se trabalhar com o sentido do campo a partir de agora. Sim, Lucas Terra, perdão, o Luiz respondeu aqui embaixo, é menos 7, tá bom? Valeu, Luiz. 10 elevado a menos 7. Então, é essa a nomenclatura que eu vou utilizar agora. Ah, preguei o dedo aqui, então está entrando na direita e saindo da esquerda. Sim, então ele está saindo lá da esquerda, indo para a direita. Numa visão lateral aí, né? Se você olhasse isso de cima, veria que essa parada está girando no sentido anti-horário, ok? É muito importante que você saiba fazer a regra da mão direita daqui para frente, porque nós vamos utilizá-la aqui na espira e na bobina também, ok? A partir de agora. Então, tem a nossa regra da mão direita nas 3 fontes geradoras de campo. Ficou claro? Dá para apagar tudo isso aqui? Dá. Para alguém não? Pode pagar. Então, meu amadão, repare, esse sentido, né? Gira para um lado, gira para o outro, entra para um lado, entra para o outro, também pode ser representado. Também pode ser representado a partir dos vetores em 3 dimensões. Então, este mesmo desenho aqui pode aparecer lá no seu vestibular, né, até para você dizer se está certo ou está errado. Vamos botar aqui uma corrente subindo, fazendo o mesmo exemplo, pode acontecer apenas de uma forma periférica, de uma visão periférica. O cara apenas querendo saber para você, a direita e a esquerda, o que o campo faz. Lembrando da determinação de um vetor tridimensional, como que eu desenho o vetor no plano? Está aqui, é uma seta. Agora, como que eu faço para saber se essa seta está entrando ou está saindo? Eu vou lembrar da flechinha, ok? Isso aqui é o nosso vetor flechinha. E é ele que você vai utilizar para dizer se o nosso campo está entrando ou está saindo. Quer ver? Eu sei que aqui na direita eu tenho campo entrando no plano do quadro, né? Porque os meus vetores, lembra, eles são tangentes às linhas. Então, se a minha linha está fazendo uma circunferência perfeita, por mais que fique difícil de ver aqui, agora a gente vai ter que ligar a visão tridimensional, né? Aqui a gente tem uma circunferência. Se você tiver aquele transferidor em casa, dá para colocar ele aqui, no plano do seu caderno, e observar que o meu campo tem um vetor que vai fazer isso aqui, sair da esquerda e entrar na direita. Isso é uma circunferência. Então, do lado de cá, nós temos um campo saindo. E como que eu vou representar isso? Simples demais. Repare, imagina essa flecha entrando aqui no quadro. O que eu vejo? A ponta dela ou a bundinha dela? Se essa flecha estiver entrando aqui, eu vejo a cabecinha ou a bundinha? A bunda. A bunda. E a bunda é pontinho ou xizinho? Xizinho. Xizinho. Então, olha o que eu vejo aqui. Nossa Senhora! Então, essa é a representação, Simon, de campo entrando? Pode aparecer assim soltinho ou pode aparecer dentro de uma circunferência. Não tem problema. Então, toda vez que você visualizar xizinho, aquele xizinho representa qualquer vetor entrando no plano do quadro. Muito interessante você estabelecer isso, porque aquilo ali pode ser força, pode ser campo, pode ser qualquer representação, ok? De uma grandeza vetorial ou até mesmo
de uma corrente elétrica. Porque vai que eu desenho para você o fio assim. Esse é o fio. Né? O fio está aqui dentro do plano da página. Então, aquela corrente elétrica lá, ou ela vai estar saindo, ou ela vai estar entrando. Então, a nossa corrente elétrica ou vai entrar, e olha a circunferência do campo magnético, ou vai sair, e olha a circunferência do campo magnético, conforme eu vou falar para você agora no exemplo. Então, se a flechinha está entrando, eu vejo a bundinha. Se a flechinha está saindo, eu vejo a cabecinha. Não é isso? Campo saindo, a representação é essa. Então, você vai gravar da seguinte forma. Sai da cabecinha e entra na bundinha. Tá bom? Sai da cabecinha e entra na bundinha. Então, entrando é bundinha, saindo é cabecinha. Sai da cabeça ou da cabeça e entra na bundinha. Tudo bem? É assim que vai funcionar. Isso para o nosso fio, assim. Isso para o nosso fio, assim. De lado. Olha lá que maravilhoso. Nosso fio de lado. O que eu vou fazer? Tranquilo. Cola o polegar no fio. Olha o que os meus dedos estão fazendo na parte de cima, apontando para fora. Colo o polegar no fio. Olha o que os meus dedos estão fazendo na parte de baixo, apontando para dentro. A não ser que você tenha uma mão assim envergada para fora, vai dar certo, ok? E pelo amor de Deus, quem está morgando aí com lápis, com a caneta na mão direita e metendo a mão esquerda para fazer, é graxa. Tá bom? Então, cola o meu polegar na mão direita, tá indo lá para frente, cola ele no fio, saindo de cima, entrando embaixo. Então, saindo de toda a extensão acima, entrando em toda a extensão abaixo do meu fio. Legal? Também dá para a gente representar dessa forma, ok? Ficou claro a ideia do entrar e do sair? Ficou de buedas? Ficou. Ficou? Uhum. Ah, moleque. Podemos apagar geral aí? Pode. Pra mim, né? Espera, galera. E aí, para alguém não? Fala, moleque bisonhudo. E aí, pode ou não pode apagar? Tem que falar comigo, senão eu não apago não. Eu fico aqui até amanhã, só enxergando esse quadro aí. Ó. Ah, me pode apagar. Ô, Saio, Chora, gambá. sabe aquelas aulas de óptica? Aham. Aquela gravação é do segundo ano? Não. O curso óptica 1, 2, 3, 4, 5, 6, nananana, é com a galera de terceiro ano, que é revisão. Tem o curso com a galera do segundo ano. Aí tem que procurar lá, né? Não é porque a postagem está há um mês lá. Não, mas é com galera de terceiro ano. E isso já deu em outra escola, isso já? Lá em Raul. Lá eu sou professor único, né? Aí eu trabalho com a frente C. Ah, pode crer. Aí na frente C, vocês estão na frente. Eles estão lá atrás. Eles viram capacitor, né? Estão finalizando o capacitor. Só que eu tenho que dar A e B, né, velho? Junto. Aí a gente Aham. tá passando por esse caminho lá.
E lá as aulas remotas continuaram normais, né? Lá tem 7 aulas por dia, velho, de manhã, fora as da tarde. Então, é até puxado pros moleques lá. E era o que deveria ter feito aqui, né, velho? Que esse trem é Pra poder cansativo. render. Mas, É, eu sei lá, velho, pra caramba. até que ponto também ia render, né? Porque é muito cansativo dessa parte. Os moleques de lá, por exemplo, só reclamam, entendeu? Estão indo, mas estão reclamando. Tem uma galera que falta, uma evasão A muito gente também grande, teve nossos debates. entendeu? Aí, assim, aqui começou devagar, né? Até estudar o que ia acontecer. Lá também demorou a começar a emplacar desse jeito, né? Esse sistema agora de 5 tá maneiro. Acho que já dá para ter um auxílio. E a galera que está precisando, que está com medo de matéria, de conteúdo, né? Tá aí correndo por fora, né? Então, é uma parte, assim, que a gente está tentando fazer. Aí, por isso que lá conseguiu avançar na frente B, diferente da gente. E aí, veja só, eu vi que tem algumas pessoas que já foram, inclusive, lá. Eu não estou conseguindo entrar no WebGIS de jeito nenhum. Mas não consigo. Já mandei mensagem lá até para a Karina, eu não estou conseguindo entrar naquele negócio. E o arquivo para vocês dos vídeos, das listas, dos exercícios para fazer, porque eu vou até utilizar isso como a tarefa, né, como atividade avaliativa para vocês deste terceiro bimestre, tá nesse arquivo que eu montei, como eu falei para vocês que ia montar para postar já desde semana passada, não está montado. Eu acho que eu vou mandar no zap de vocês, moçada. Eu não queria mandar Pode não, porque a mandar. galera enche a paciência, mas eu vou mandar lá, tá bom? Porque senão vai ficar enrolando, demorando, e eu não tô conseguindo, véio, nem para postar a nota tá dando certo. E eu tenho que lançar umas atividades para as outras turmas e não consigo entrar no web. Já até Pode mandei mandar dar no uma zap. formatada lá na parada lá para ver se resolve. Eu vou mandar lá então, tá? Tá resolvido. Mandar hoje para vocês essa listinha lá dos vídeos para a galera assistir e ir mandando, né, postando as atividades no WebGIS, porque senão vai ficar complicado. Eu tenho que abrir as atividades lá e não estou conseguindo. Show? Amadões, este é o campo magnético gerado por um fio retilíneo, ok? Vai acontecer, a gente tem uma porrada de aplicações para esse fio retilíneo, mas eu já quero que você entenda o seguinte, uma introdução para a aula de amanhã, ok? De conteúdo eu vou parar por aqui, porque se eu começar o próximo eu não vou conseguir terminar. Vai ficar muito ruim aí para a gente por causa do horário. Mas vou falar para você que isso já é, de certa forma, um ímã elétrico, conforme o Terra disse para a gente semana passada. O que é o eletroímã? É um ímã elétrico, né? Onde eu posso ligar e desligar. Além disso, preste muita atenção. Para que se tenha um magnetismo forte, eu preciso de ímãs cada vez mais fortes. E acaba que a força de um campo magnético está vinculada ao tamanho do ímã, né? A massa que eu tenho ali dentro de elétrons com o mesmo spin. Então, imagina, para eu ter um campo magnético tal qual o de um RMN, né, uma ressonância nuclear magnética, uma tomografia, né, eu tenho um aparelho lá da ressonância, você imagina, aquele aparelho de ressonância, alguém aí já fez, né, que é tubular, você entra lá dentro e faz um barulho da porra. Chato pra cacete. Né, tem que ficar paradinho, não pode mexer, tem que arrancar os metais do corpo, porque se você entrar, né, no YouTube, digitar acidentes com aparelhos de ressonância, tem uns vídeos lá até muito engraçados, né? Mas aquele aparelho ele é muito perigoso, mano, porque ele gera naquele momento ali dentro dele, ele é circular, né? Tem um fio enrolado ali, ó, passando corrente elétrica, gerando um campo magnético dentro dele para orientar você, né? Depois a gente até pode falar como que funciona, né, a RMN, aí, ressonância nuclear magnética. Mas a ideia, num primeiro momento, é que aquele campo,
ele costuma ser 1000 vezes mais forte que o campo magnético da Terra, meu irmão. Você solta uma bússola ali dentro, ela fica louca, né? 1000 vezes. Você pensa, se aquilo ali fosse para ser feito com um ímã tradicional, um ímã de ferro, você já imaginou o tamanho da paçoca de ferro que não teria que ter para formar um campo 1000 vezes maior que o campo da Terra, parceiro? Você já pensou nisso? Tá doido. O tamanho. E detalhe, uma vez que você colocava aquele ímã num determinado lugar do planeta, vamos botar ele lá no deserto, né? Que é um lugar bem grande. Vamos cobrir o deserto do Saara com uma rocha gigante de ímã, né? E aí quem quiser vai lá fazer exame de ressonância. Amado, uma vez que eu coloquei aquilo ali, o campo magnético não ia desligar. O brilhantismo da lei de Ampère é que eu consigo criar campos magnéticos muito fortes com uma corrente mediana. Eu consigo criar campos muito fortes e o melhor de tudo, eu posso ligar e desligar. A gente trabalha com bobina elétrica em ímãs para pegar container de navio, né? Aquele guindaste chega lá, coloca em cima do container, o padrinho liga a corrente, liga a bobina, liga o ímã e gruda. Você sobe com o container, vai lá onde você quer, volta de novo, coloca ele no chão e desliga. Pronto, desliguei o ímã. Eu tenho um ímã na hora que eu quiser, ok? Essa é a aplicação. Só que o nosso querido Ampère descobriu que se eu pegasse o fio reto e fizesse isso aqui com ele, ó, nossa senhora, hein? Simon, com a corrente passando nele? Claro, com a corrente passando nele, ó. Né? Ele descobriu que apareceria aqui dentro um campo magnético orientado muito forte. Quanto mais enrolado é e quanto mais corrente tem, olha que maravilhoso, tinha um campo magnético muito forte que entraria num lado dessa bobina ou dessas espiras. Por favor, se você não entendeu isso aqui, lembre do espiral do seu caderno, né? Ou da sua maravilhosa aí, aquela espiral, legal, né? Se a sua espiral de caderno for de metal, você tem uma bobina em casa, padrinho. É só você ligar ela numas pilhas, né? Gruda umas 4 pilhas aí para você ter bastante tensão, bastante corrente e liga um lado e o outro aí da espiral que é o seu caderno e você vai ver que ele vai começar a atrair as coisas. Então nós temos aqui agora um campo orientado e por isso sai de norte, entra em sul, esse negócio vira um imã perfeito, com orientação de um lado e do outro. Eu vou explicar o porquê que isso acontece na nossa aula de amanhã. Não perca. Mas essa é a ideia. Num fio reto, campo todo circular. Enrola o fio, o campo circular começa a entrar dentro da nossa bobina, da nossa espiral, criando assim um campo orientado chamado eletroímã. Beijo no coração.